tem um sacerdócio exclusivo dos homens? A Igreja Católica Romana. Tudo é o mesmo. E aqui você tem a mesma posição no mundo islâmico. O olho que tudo vê do islamismo. Esta é uma estrutura muito proeminente que é usada em todo o islamismo. E você não vai encontrar um único táxi sequer num país muçulmano que não tenha um olho que tudo vê, usado como proteção. E é claro que também é usado no catolicismo. Ele está no dólar americano e em todos esses lugares interessantes. Aqui está o olho de Hathor, o olho de Osíris. Aqui ele está num templo egípcio, num púlpito da Igreja Católica, outro numa catedral católica. O autor maçônico Carl Clary escreve: este é um dos mais antigos e mais difundidos símbolos que representam a Deus. Nós encontramos no Egito, na Índia. O olho aberto do Egito representava Osíris. Na Índia, Shiva é representado por um olho. E a enciclopédia da maçonaria diz que o olho que tudo vê é um importante símbolo do Ser Supremo, tomado emprestado pela maçonaria da antiguidade. No mesmo princípio, os egípcios representavam Osíris. Então, o islamismo usa este símbolo e o catolicismo usa este símbolo. Só estou fazendo algumas comparações. Para os antigos egípcios, o olho direito simbolizava o sol e o olho esquerdo a lua. Vejam aí de novo os dois aspectos da divindade solar. E Bailey, então, menciona que o olho de Deus é Shiva, ou Siva, o destruidor. Lembre-se que Shiva é o deus hindu equivalente a Osíris. Shiva é também sinônimo de Satanás. Será que é possível que as duas religiões, no seu círculo interior, adoram o mesmo Lúcifer, mas que a massa externa não saiba nada sobre isso? Mas quem é Baal? De acordo com a enciclopédia da maçonaria, quando os israelitas faziam uma de suas apostasias periódicas para a idolatria, Baal parece ter sido um dos seus ídolos favoritos. Em Tiro, Baal era o sol e Astarote a lua. Então nós temos toda a evidência que eles sabiam bem o que estavam fazendo. Não há nenhuma contradição aqui, pois Sete é o demônio egípcio e Shiva é o deus hindu da destruição. Os dois nomes, Sete e Shiva, são listados na Bíblia satânica como outro nome de Satanás. E Helena Petrovna Blavatsky afirma: agora temos que lembrar que Siva, Shiva, o Baal palestino, Moloque e Saturno são idênticos. Será possível que essas duas religiões tenham o mesmo mestre por trás dos bastidores e que as massas estão sendo enganadas? Assim como acontece no catolicismo, são ótimas pessoas, mas são mantidas na ignorância. E a sinceridade dos muçulmanos, ainda que enganados, desviados, porque fazem parte das massas, catecúmenos. Helena Petrovna Blavatsky liga Sete a Satanás, Hermes, o deus da sabedoria, também chamado Tote, Tate, Sete e Satã. E no Antigo Egito, Sete era adorado com rituais obscenos e homossexuais. E eles construíram templos nos quais eles realizavam esses ritos homossexuais. Por exemplo, o templo de Luxor. Agora, eu tenho muitos slides do templo de Luxor. Eu fui lá e eu tirei muitas fotos naquele templo. Mas eu não posso mostrar para vocês, porque são fotos bem safadas. Alguém aqui já foi até Luxor? Quando você chega a Luxor e vai para o muro, você descobre que o falo era muito importante. E as fotos não devem ser mostradas. Eu as tenho, mas eu não vou mostrar para vocês. Este é um antigo sítio pagão. O templo de Luxor é uma das grandes relíquias dos tempos antigos. Bem, aqui está a entrada. Oh, e o que é aquilo? Isso é uma mesquita. Onde que essa mesquita foi construída? Será que você quer dizer que a mesquita foi construída no templo de Luxor? Será isso possível? Então vamos dar uma olhada mais de perto. Sim, aí está ela. Ela está dentro do templo de Luxor. O que isso diz para você? Se você tivesse que construir uma igreja cristã hoje, será que você escolheria o antigo templo de Baal e construiria sua igreja dentro dele? Sim ou não? Não, claro que não. Agora, e se esta religião for a mesma que a religião antiga do velho culto a Lúcifer? Será que então você estaria disposto a fazer isso? Talvez, sim. Aí eles fizeram. Foi construída dentro do templo. Incrível. Sobre as ruínas.
Agora vamos dar uma chegadinha no templo de Baal em outro país, no Líbano. Aí está ele. E deste lado, e este é um templo da mesma divindade, por falar nisso. O que é isso? É uma igreja católica romana. No mesmo sítio, uma igreja católica. Aqui está a cruz e ali está o templo de Baal. Por que construir no mesmo sítio? Bem, eles têm os mesmos rituais. O catolicismo faz, o Islã também faz. Será que há um objetivo com isso? Se nós visitarmos algumas das igrejas católicas mais famosas, este aqui é o santuário de onde Maria supostamente ascendeu aos céus. Trata-se da grande catedral de Jerusalém. No chão você tem o grande círculo solar com todos os signos do zodíaco. E vocês sabem que Deus proíbe isso? Deus proíbe. E aqui está o lugar onde se deitou Maria. Antes de ela subir, é claro, para o céu. Ela não ficou morta ali. No chão você tem alguns símbolos pagãos. Você tem todos esses símbolos interessantes de suporte à hóstia e pentagramas de cabeça para baixo, tudo símbolo de Lúcifer. E então, nesta pintura, uma estrela interessante. De fato, nada mais são do que dois quadrados, um dentro do outro. E é com frequência que as divindades pagãs eram assim representadas. Dois triângulos, um dentro do outro, ou como dois quadrados, um dentro do outro. E esses dois quadrados, um dentro do outro, são representações de Ísis e Osíris. Vejam que estão dentro de uma igreja católica dedicada a Maria. Também no chão daquela catedral católica romana, você tem um barco, você tem as ondas, você tem o Quirô, e você se lembra que o livro Morais e Dogma nos disse que trata-se de um símbolo de Osíris. Isso significa que é um símbolo masculino fálico, e o barco representa o útero. É uma representação muito safada, mas num ambiente agradável. Ninguém saberia o que isso de fato significa. Ninguém poderia imaginar que aquele é um símbolo obsceno, a menos que você leia o que os maçons dizem a respeito dele. Isso não é interessante? O barco com o seu mastro na meia-lua era também a mesma representação. Aqui está uma catedral católica romana, construída como um barco fenício. Agora, o que um barco fenício tem que ver com a Igreja Católica Romana? A menos que ele represente o útero. Vamos pedir a Albert Pike que explique isso para nós. Albert Pike escreve que Ísis e Osíris, os princípios ativo e passivo do universo, eram geralmente simbolizados pelas partes genitais do homem e da mulher. O lingam da Índia era a união de ambos, bem como o barco e o mastro, e o ponto dentro do círculo. Tudo expressando a mesma ideia filosófica da união das duas grandes causas da natureza. Blá, blá, blá. Bem, nós estamos no caminho certo. Nós estamos descobrindo essas coisas na Igreja Católica. Dentro deste Templo dos Cavaleiros, nós já estivemos aí antes, mas agora eu quero mostrar outra coisa. Lembram-se que da última vez eu mostrei a águia de duas cabeças? Mas agora eu quero mostrar para vocês o chão. Opa! O que é isto? Esta é uma estrela de 8 pontas. Agora, o que esta estrela representa? Bem, aqui está a estrela do Islã. Não é interessante? As duas estrelas são idênticas. As estrelas do Islã em formas diferentes. Então, nós descobrimos que há estrelas do Islã na Catedral Católica especialmente dedicada a Maria, e nós também a encontramos no mundo islâmico. Agora, como é que esta estrela foi criada? É simplesmente um quadrado dentro de outro quadrado. Aí está. Agora, se você quer a estrela de Davi, você pega um triângulo, coloque dentro de outro triângulo, e aí está. São símbolos sexuais, são símbolos ocultistas. Agora eu vou dizer para vocês a história interessante de um homem que disse que era um jesuíta, Alberto Rivera. E ele alega que o cardeal Bea, general jesuíta, lhe deu instruções pessoalmente sobre a origem do Islã. E de acordo com Rivera, a Igreja Católica começou o islamismo com o propósito de dominar os árabes e garantir a segurança de Jerusalém. Fascinante. Isto é altamente ridicularizado na literatura. Claro, nada assim pode ter acontecido. Deixe-me fazer uma digressão, uma especulação. Quem veio primeiro, o catolicismo ou o islamismo? O catolicismo chegou primeiro. E o catolicismo tinha um grande problema. A igreja bizantina, no início, estava do lado de Roma, não havia dificuldade.
De fato, o imperador bizantino elevava o pontífice romano, considerando o corretor de todas as heresias do mundo. Então, sim, a igreja bizantina e a romana eram a mesma igreja no início. Mas depois de 1000 anos houve uma separação entre a igreja ortodoxa e a católica. O patriarca ortodoxo se recusou a aceitar a supremacia do bispo de Roma. Então houve guerra entre esses dois grupos. E essa guerra continuou até depois da Revolução Russa. Mas agora a igreja ortodoxa começa a dizer: nós nos desculpamos. Desculpe. Então isso foi resolvido. Mas nos primeiros séculos do domínio católico, qual foi o grande problema do catolicismo? Quem era o problema? Os verdadeiros cristãos. Os verdadeiros cristãos, porque o cristianismo tinha se espalhado no Oriente Médio. Não seria bom se estes supostos cristãos de Roma pudessem conseguir uma organização que erradicasse o cristianismo, substituindo-o por uma outra forma da sua própria religião, fundando uma organização. E eles são bons nisso. Quem foi que os jesuítas criaram? A maçonaria, para fazer sua obra. E eles então banem a maçonaria para que, se alguma coisa acontecesse, eles podiam dizer: bem, não fomos nós, foi a maçonaria. Ou então eles põem a culpa nos judeus. Não somos nós que governamos o mundo, são os judeus. É o sionismo, mas de fato é o catolicismo. Agora, se o mundo ocultista quer obter o controle e o mundo ocultista controla Roma, por que não ficar tudo sob o controle do ocultismo? Não seria interessante? Eu só estou especulando. Eu não posso provar isso. Eu só estou dizendo o que Rivera disse, mas infelizmente ninguém deu crédito a ele. Então vamos olhar o que está acontecendo. Fátima é um lugar muito interessante, porque no passado o islamismo controlou a Espanha e Portugal. E aqui está o Papa em frente da estátua de Fátima. E vejam que aqui está o Templo de Fátima. O membro do Vaticano, Dr. Malaquias Martin, disse que, baseado numa mensagem de Maria numa visita pessoal, o Papa João Paulo acredita que chegará o dia quando o coração do islamismo, já afinado com as figuras de Cristo e da mãe de Cristo, Maria, receberá a iluminação. Iluminação, eu gosto dessas palavras. Elas têm um som agradável que ele precisa, uma segunda Fátima, na qual eles o reconhecerão como vigário de Deus na terra. Então, quem precisa ser reconhecido como vigário de Deus? O Papa deve ser reconhecido como vigário de Deus. Então, com os companheiros de viagem, como a Igreja da Inglaterra, a Igreja Episcopal e outras semelhantes, o Papa poderá ser adorado como o Pai Santo e Infalível por mais da metade da população mundial. Eu gostaria de corrigi-lo. Toda a população mundial. Mas isso está além do que eu quero dizer. Agora, o islamismo primitivo, qual foi a área que ele ocupou? Esta área. Quem governava esta região? Quem a governava? Apenas o cristianismo. Antes da chegada do islamismo, aí estava o cristianismo. Mas então o islamismo passou a dominar essa região. E então, por volta de 750 depois de Cristo, o islamismo progrediu e tomou conta de toda essa região, inclusive da Espanha. Isto é fascinante. A Espanha e toda a região da Ásia Menor. Tudo controlado pelo Islã. Vocês sabiam quem governava a Espanha? Eram os visigodos. E os visigodos tinham um evangelho diferente do católico. Eles estavam mais alinhados com os ostrogodos, que de fato guardavam o sábado. Eram povos problemáticos que de alguma forma precisavam ser anulados, nem que fosse por um período de tempo. Eu estou especulando. 900 depois de Cristo. Ali vão eles para o norte da Espanha. Ali estavam os francos, que apoiavam muito o catolicismo. E vagarosamente o Islã começou a chegar. E toda essa região passou a ser controlada pelo Islã. 1100 depois de Cristo, eles já estão aqui no sul da Espanha. E vocês sabem que o sul da Espanha é mais independente do que o norte. Houve batalhas tremendas nessa região da Espanha. E então eles ganharam domínio sobre esta região. E em 1500 depois de Cristo, eles então saem da Espanha. E o Império Romano Ocidental se torna totalmente católico. Agora é católico. E Roma controla o mundo católico. E o Islã controla esta região. Aqui está a distribuição atual do islamismo.
Há duas seitas, o Sunni e os Shia, e eles controlam áreas vastas, uma área enorme. Mas inicialmente, onde os cristãos estavam, hoje você pode dizer que é tudo islamita. Há uma história interessante que se conta, que as penas vermelhas vêm do fato de que eles as mergulharam no sangue dos cristãos. Eu não quero especular. Eu não sei se isso é verdade ou não, eu não quero ficar especulando. Mas é interessante. Lembrem-se que Gary H.K. fala das antigas religiões de mistério, sob o controle dos maçons e dos Illuminati e do Concílio Mundial de Igrejas. Mas e se os verdadeiros místicos que controlam o cenário estão de fato em Roma? Mas e se eles controlam tudo, inclusive esta outra religião, através de pessoas de dentro? E se você monta o quebra-cabeças, com todas as referências que existem, há laços íntimos entre os templários e as sociedades secretas do islamismo. Os ismaílis, os karmatitas, os fatimitas, os drusos e os assassinos. Agora, os assassinos são interessantes. Eles estão dispostos a se matar para que possam obter alguma vantagem. Eles explodem a si mesmos para destruir outras pessoas. Será que há algo assim hoje em dia? Sim, então nada mudou. A história se repete mais uma vez. Agora, quem eram essas sociedades secretas que estavam mancomunadas com os templários? Ou será que os templários as controlavam? Quem sabe? Vamos ler alguma informação sobre os assassinos. Os graus dos assassinos são os seguintes. Primeiro, o grão-mestre, conhecido como Sheikh al-Jabai, ou o Velho da Montanha. Em segundo lugar, o Daí Kebir do Grande Priorado. Em terceiro lugar, os iniciados Dais. Em quarto lugar, os Rafiks ou associados. Em quinto, os Fadais ou devotos. Em sexto, os Lassiques ou irmãos da lei. E finalmente, as pessoas comuns, que deveriam ser simplesmente instrumentos cegos. Isso soa familiar. A pobre massa cega, os catecúmenos. Planos contra a religião não eram, obviamente, admitidos pela ordem. A conformidade estrita ao Islã era exigida de todas as fileiras mais baixas dos não iniciados, mas o adepto aprendia a distinguir o engano da fé e das obras. Nós estamos falando de países inteiros, sujeitos a essas pessoas de dentro, que usavam seus habitantes como gado humano. Você não sente pena deles? Como nós também temos que ter pena de nós mesmos? Porque nós também temos sido enganados. Então, com o incentivo do paraíso, os assassinos alistaram instrumentos para sua obra criminosa e estabeleceram um sistema de assassinato organizado com base no fervor religioso. Nada é sincero e tudo é permitido. Essa é a base da sua doutrina secreta. E os jesuítas têm a mesma doutrina hoje em dia. Esta era concedida a poucos e ocultada sob o véu da mais austera religião e piedade, restringindo a mente sob o jugo da obediência cega. Pobres coitados, enganados pelos agentes satânicos. Também havia os fatimitas, que assumiram o controle. O fundador da dinastia fatimita dos califas foi um tal Ubaidallah, conhecido como Mahdi. Suas sociedades de sabedoria foram instituídas em Cairo. Darul Kimat, ou a Casa do Conhecimento, pelo califa número 6, Hakim, que foi canonizado como Deus após a sua morte, é adorado até o dia de hoje pelos drusos. Sob a direção desse homem, a grande loja do Cairo foi formada pelos fatimitas, e continuaram o plano de Abdullah. Ali havia 9 graus, seu método de enlistar os prosélitos, seu sistema de iniciação, blá, 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 são absolutamente os mesmos usados por Weishaupt, o fundador dos Illuminati. Então não há diferença entre Roma e essa gente. É a mesma organização. Será possível que eles estão usando tese e antítese já por milhares de anos para extirpar o remanescente do cristianismo? Mais tarde, quando a Igreja Ortodoxa se separou, o que eles fizeram? Eles criaram um império chamado Império Otomano. E eles então entraram e eles mataram os sérvios, que eram ortodoxos. E eles mataram os romenos, que eram ortodoxos. Eles estupravam as mulheres, jogavam as crianças aos ares e as aparavam com a ponta da baioneta. Dizimaram todas as áreas ortodoxas. Incrível. E aqueles que conseguiram escapar para o norte, para a Rússia, não escaparam à espada do comunismo.
a Lenin e seu bando de assassinos. Tem havido uma guerra religiosa desde a morte de Cristo. E quem está sendo destruído? As almas dos homens.